O objetivo desta aula é calcular a função inversa de uma função f. Considere a função que vai dos reais nos reais, dada pela expressão f de x igual a x ao quadrado mais 3. Como calcular a função inversa dessa função, caso exista? Bom, para se calcular a inversa, a expressão analítica da inversa, nós podemos chamar f de x de y, escrevendo então y igual a x ao quadrado mais 3. Como que eu calculo a inversa de uma função? No lugar do y eu coloco x e no lugar de x eu coloco y. Então nós vamos ter y ao quadrado mais 3 igual a x. Meu objetivo aqui é encontrar a expressão de y em função de x. Y ao quadrado é igual a x menos 3. Finalmente, y igual a mais ou menos a raiz quadrada de x menos 3. Essa é a expressão analítica da função inversa. Então, nós podemos definir a função f a menos 1 de x como sendo mais ou menos a raiz quadrada de x menos 3. O que ocorre é que nem sempre essa função f a menos 1 está bem definida. Eu posso ter problemas com essa função por conta do domínio da função f. Então, o que a gente observa, por exemplo, no gráfico da função? Quando a gente trabalha com função inversa, nós podemos analisar também a inversa de uma função através do seu gráfico. Então, nós sabemos que o gráfico da função x ao quadrado mais 3 é uma parábola com vértice passando aqui no 3. Algo assim. E aí, lembrando da simetria, a função inversa, ela é simétrica à função f em relação à reta y igual a x. Então, nós vamos ter aqui que o gráfico da função f a menos 1 igual a mais ou menos a raiz de x menos 3 seria algo assim. Então, o que a gente observa aqui? A função f de x igual a x ao quadrado mais 3, que tem como gráfico essa parábola, é uma função bem definida. Esta curva, que é o gráfico da função mais ou menos a raiz de x menos 3, ela não é uma função. Então, isso gerou um problema. Então, essa função inversa, na verdade, ela não existe. Tomemos, por exemplo, aqui ela vai tocar no ponto 3. Tomemos, por exemplo,
o x igual a 4. Então, qual é a imagem pela f é menos 1 para x igual a 4? Então, é mais ou menos a raiz de 4 menos 3. Aqui nós teremos mais ou menos 1. Então, 4, ele é elevado no menos 1 e é elevado no 1. E isso contradiz a definição de função, que para cada x existe uma única imagem. E aqui nós vemos no gráfico que realmente o 4 ele tem como imagem 1 e como imagem menos 1. O que entra em contradição à definição de função. Então, se nós estivéssemos perguntando, a função f de x igual a x ao quadrado tem inversa? Não. Ela não tem uma função inversa. Para que essa função apresente uma função inversa, você deve fazer uma restrição no seu domínio, para que não ocorra mais isso. Nós podemos, então, definir f de x sendo x ao quadrado mais 3. Nós vamos estar fazendo uma restrição no seu domínio. Essa função, então, ela vai estar definida dos reais não negativos para os reais. E aí sim, da mesma maneira, eu vou considerar a função f é menos 1, como nós tínhamos feito, como a raiz de x, raiz quadrada de x menos 3. Só que agora, somente a parte positiva. Então, como que fica o gráfico? Então, nós temos a função x ao quadrado mais 3, que é a função f, só que com a restrição no domínio para reais positivo, nós temos o gráfico, uma parábola. Agora, essa função aqui, jogando alguns valores para x, nós temos, por exemplo, quando x é 3, o y é 0. Quando x é 4, o y é 1. Quando x é 5, o y é a raiz de 2. Então, colocando aqui no gráfico, nós teremos 0. Quando x é 4, ela toca em 1. Quando x é 5, ela toca em raiz de 2, aproximadamente 1,41. Nós teremos, então, o gráfico dessa função assim. Então, nós podemos observar que esse gráfico, ele é simétrico à reta y igual a x, e não há nenhum problema na definição dessa função f é menos 1. Nós não temos nenhum problema com ela, porque essa curva, ela é uma função. Então, anteriormente,
Se nós tivéssemos feito daquela maneira, nós vamos obter uma curva que não é uma função. Então, nós vamos dizer que a função x² mais 3 de r em r não tem inversa. Embora eu consiga a expressão analítica da função como sendo mais ou menos a raiz de x menos 3, mas graficamente eu vejo que isso traz uma contradição ao conceito de função. E também eu posso atribuir valores maiores que 3, por exemplo 4, e ver que tem realmente duas imagens. E isso contradiz o conceito de função. Então, quando isso ocorre, você pode fazer uma restrição ao domínio da função. Você vai obter somente uma das hastes, então, da curva, e aí você obtém, então, a inversa dessa função. Da mesma maneira, nós poderemos restringir o domínio da função f como sendo para os reais. Aqui nós restringimos para reais não negativos, nós podemos restringir para reais não positivos. Nós teremos então o outro lado da haste, da parábola, e nós podemos então trabalhar com a parte de baixo aqui da função inversa.